Fala galera, vamos resolver 5 questões de cálculo da Escola Naval. Então vou pegar questões de provas anteriores, então já deixa o like. Tem uma playlist no meu canal justamente para a Escola Naval, então acessa lá, tenho certeza que vai te ajudar bastante nesse estudo aí, beleza? Então, questão 1 aí na tua tela. Então, questão da Escola Naval de 2009, quer saber o valor dessa integral e tem as alternativas dadas na questão. E agora, como é que eu inicio esse problema? Eu vou começar fazendo uma modificação aqui no denominador. Eu tenho 1 menos x a quarta aqui, não tenho? O que eu vou fazer? Você conhece a seguinte fatoração? A ao quadrado menos b ao quadrado é a mesma coisa que a mais b vezes a menos b. Eu vou estar utilizando isso aqui para mudar um pouquinho as coisas aqui dentro. Como assim? Tá vendo esse 1 menos x a quarta? 1 menos x a quarta é a mesma coisa que eu fazer o quê? 1, eu posso botar um 4 aqui em cima, porque 1 elevado a quarta é quanto? Continua sendo 1, então não altere nada. Mas por que eu fiz isso? Porque 1 a quarta é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Concorda comigo? É óbvio, né? Menos x a quarta é o quê? X ao quadrado. Agora o que eu vou fazer? Tá vendo esse 1 ao quadrado aqui dentro? Eu vou chamar de A. E esse x ao quadrado aqui dentro eu chamo de B. Por que eu estou fazendo isso? Vai ficar o quê? O A ao quadrado menos o B ao quadrado. Ah, então eu posso usar essa fatoração aqui, né, Xande? Exatamente, cara. Então eu vou falar que isso aqui é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado é a mesma coisa que o quê? A mais B vezes A menos B. Mas quem é o A? O A é 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1. Beleza? Mais o B. Quem é o B? X ao quadrado. Ó, escreveu. Vezes o A, 1 ao quadrado, que é 1, menos o B, x ao quadrado. Então já comecei assim. Falei então que 1 menos x a quarta é a mesma coisa que 1 mais x ao quadrado vezes 1 menos x ao quadrado. Tranquilo? Acho que deu pra ir, né? Então vou escrever isso aqui dentro. Vai ficar o quê? Deixa eu apagar esse 1 menos x a quarta aqui para poder escrever aquilo ali. Deixa eu pegar o piloto preto, né? Vai ficar mais bonitinho. O que eu vou ter? Eu vou ter 1 mais x ao quadrado vezes 1 menos x ao quadrado. Vou apagar isso aqui e já vou reescrever. 1 menos x ao quadrado vezes 1 mais x ao quadrado. É isso aqui que eu tenho. Então percebe que 1 mais x ao quadrado vezes 1 mais x ao quadrado, eu posso botar 1 mais x ao quadrado, né? Não preciso escrever duas vezes. Então vou apagar esse cara daqui. Estou apagando ele. E vou botar um quadrado aqui, ó. Posso fazer isso? Né? Deixa eu apagar aqui agora. E você percebe que aqui ficou ao quadrado e aqui é raiz quadrada. Então a gente pode fazer o quê? Trim. Let's trim the fat. O que eu falei? Vamos cortar a gordura. Posso cortar aqui, ó, quadrado, ó, com a minha raiz. Só esse caso que não. Esse 1 menos x ao quadrado continua dentro da raiz quadrada. Então isso aqui vai ser igual ao quê? Igual a integral de em cima não muda nada. 1 mais x ao quadrado mais raiz de 1 menos x ao quadrado sobre... Vamos lá, aqui cortou a raiz. Vai ficar 1 mais x ao quadrado vezes a raiz, nesse caso aqui não corta, de 1 menos x ao quadrado. Então ficou isso aqui, dx. E agora, o que a gente faz? Já deu para dar uma melhorada. Mas agora eu vou fazer uma separação. Como assim separação? Olha isso aqui. Se eu tenho A mais B sobre um cara C, eu posso separar isso aqui da seguinte maneira. A sobre C mais B sobre C. Não posso? Já que são denominadores iguais, a gente junta, né, o A e o B, já que é uma soma aqui. Então fica mais B sobre C. É isso que eu vou fazer aqui dentro. Por que você vai fazer isso, Xande? Você vai entender, cara, que eu vou poder cortar esse 1 mais x ao quadrado com esse 1 mais x ao quadrado. E esse raiz de 1 menos x ao quadrado vai cortar com esse raiz de 1 menos x ao quadrado. Você vai conseguir ver isso aqui, tá? Deixa eu tirar esses parênteses aqui só para ficarem iguais. E agora tá passando a porra de um caminhão lá fora para estragar o nosso áudio. Mas é isso aí, vambora, cara. Não vou parar o vídeo não, velho. Tem tempo assim não. Vai ouvir barulho de caminhão mesmo. Vamos lá, isso aqui vai ser igual. Então, separando esse cara daqui, ó, esse cara daqui, desse daqui, o que eu vou ter? Eu vou ter integral, ou parêntesesão aí, 1 mais x ao quadrado sobre tudo isso aqui. Então vai ficar 1 mais x ao quadrado vezes o quê? Vezes raiz de 1 menos x ao quadrado.
escrever isso. Beleza? Deixa eu botar aqui no meio para ficar mais bonitinho. 1 mais x ao quadrado foi mais... Ainda não precisa botar isso aqui não. Isso aqui é viadagem minha, viadagem. Deixa um só. Mais o quê? Raiz de 1 menos x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado vezes raiz de 1 menos x ao quadrado. Fecha aqui, dx. Tu entendeu o que eu fiz, cara? Então, eu separei isso daqui. Que você percebe que são denominadores iguais, então eu poderia juntar isso aqui e voltaria a ser isso aqui. Tá? Novamente, por que eu fiz isso? Porque aqui, ó, 1 mais x ao quadrado corta com 1 mais x ao quadrado. Raiz de 1 menos x ao quadrado corta com raiz de 1 menos x ao quadrado. Então facilita muito a minha vida. E aqui eu também vou utilizar outra ideia bacana, que é... Tá vendo que aqui é uma soma? A gente tem uma propriedade legal das integrais, que você pode fazer a integral desse cara mais a integral desse cara. Você pode separar as integrais numa soma, numa subtração. Isso é bem bacana. Então eu vou utilizar essa ideia. Eu vou falar que isso aqui é igual a integral do primeiro caso. Qual é o primeiro caso? Aqui ficou 1 em cima, né? Sobrou só esse raiz de 1 menos x ao quadrado. Então a integral desse cara, dx, aqui é mais a integral do outro. Que vai ser o quê? 1 em cima também, sobre 1 mais x ao quadrado embaixo. Olha como é que o problema ficou bem mais bonitinho, cara. Tá mais agradável, não tá? E agora, o que eu faço para sair daqui, cara? Dá uma olhada nas alternativas. Tem um monte de coisa lá. Arquicosseno, arquitangente, arcseno. Cara, pô, você tem que ter a malandragem de olhar aquilo ali e pô, analise isso aqui com o seu coração. Você tem que ter o sentimento da coisa. Que sentimento da coisa, cara? Pô, assiste o vídeo, aula número 25 da playlist Cálculo para a Escola Naval, que tem lá a derivada das funções trigonométricas inversas. Então você tem que saber isso já no seu coração se você vai fazer a prova da Escola Naval, da EFON. Que é o seguinte, se eu tenho uma função y e vou falar que y é arquicosseno de x, qual é a derivada disso aqui? A derivada de arquicosseno de x, está lá no vídeo 25, é o quê? Menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Dá uma olhada lá para ver se não é isso. É exatamente isso. E por que isso é legal? Olha aqui, cara. Aqui, ó. 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Poxa, Andy, seria lindo se tivesse um menos aqui, né? Seria bom demais. Então bota um menos aqui. Ué, mas você não pode botar um menos aqui do nada. Realmente. Bota um menos aqui fora da integral. Por que você botou fora da integral e não dentro? Você pode botar dentro. Só que menos é o quê? Menos 1. Menos 1 é uma constante, então sai da integral. Então eu posso escrever esse menos aqui fora. Porque menos que menos dá mais. Ah, agora sim ficou legal, porque integral não é antiderivação. Então se a derivada de arquicosseno de x é isso aqui, é porque a integral disso aqui vai ser arquicosseno de x. Então você vai pegar esse valor aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Vai falar que é arquicosseno de x. Maneiro, né? Então vai ficar aqui, isso aqui é igual a menos, ou menos, não pode esquecer, arquicosseno de x mais... E agora, a outra integral, o que eu faço? Pô, essa aqui também tá na cara, velho. Vamos lá, de novo, mesma aula. Y é igual ao quê? Arquitangente de x. Qual é a derivada da arquitangente de x? A derivada da arquitangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Aqui, tá na cara, de novo. Integral é antiderivação, então a integral disso aqui vai ser arquitangente de x. Então eu vou falar que isso aqui mais arquitangente de x. Acabou, né, Xande? Não, por que não? Porque isso aqui é uma integral indefinida. Não esquece da porra da constante, mano. Não esquece dessa merda. Então, mais constante. Acabou. Então, essa aqui seria a resposta. Acho que bate aí com a letra E. Questãozinha 2 complicada, mas bora lá, né? Super exatas isso aí. A gente encara os desafios. A equação tal é dita uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Quando x é igual a zero, a derivada de y em relação a x vale 43 sobre 48 e y 2. Então tá tudo aqui no quadro, beleza? O volume do cilindro circular reto, cujo raio da base mede 2 raiz de 2 metros, e
cuja altura em metros é o valor de y quando x é igual a 4π, vale em metros cúbicos. Então a questão é saber o volume do cilindro circular reto. Como é que eu calculo o volume de um cilindro? Área da base vezes a altura. Mas um cilindro tem a área da base sendo a área de um círculo. Como é que eu calculo a área de um círculo? πr ao quadrado. Então o volume do cilindro é o que? A área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Para calcular o volume, eu tenho raio? Tenho. 2 raiz de 2. Eu tenho altura? Não. Ele fala que a altura é igual a y. Oh, peraí, mas ele fala que y é 2. Então é só falar que a altura é igual a 2, não é, Xande? Não. Por que não? Porque ele fala que y é igual a 2 quando x é igual a 0. Ele fala que a altura é igual a y quando x é igual a 4π. Então eu tenho que achar y quando x vale 4π, e aí sim eu acho a altura. Tá? Então é uma questão complicada, é trabalhosa pra caramba, você vai ver que a gente vai fazer várias coisas aqui, mas é isso aí, né? A gente tem que encarar os desafios da nossa vida, né? Bora lá então. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho a derivada de y em relação a x, vale 43 sobre 48, certo? Como é que eu faço para transformar isso aqui nisso aqui? Bom, essa aqui é a segunda derivada, então eu penso em quê? Eu penso na antiderivação. Só que antiderivação a gente chama de integral. Então eu tenho que integrar esse cara aqui. Por exemplo, aqui eu tenho a derivada de y em relação a x. Se eu integro isso aqui, integrei a derivada de y em relação a x, eu chego aonde? Eu chego no y, beleza? Então eu vou falar logo de cara que a derivada de y em relação a x é igual a integral desse cara aqui. Pronto, comecei o meu problema. Só que eu tenho esse cara aqui, vale isso aqui. Então eu vou falar que é igual a integral de 1/3 seno de 5x cosseno de 3x dx. Tá, então vai ficar o quê? Olha aqui. Essa coisa aqui, seno de 5x vezes cosseno de 3x, tá feia pra caramba, né? Como é que eu faço pra dar uma melhorada nisso aqui? É uma visão muito difícil, mas não esquece o bizu que eu vou te passar agora. Você utiliza a chamada fórmula de Werner. Meu Deus, de onde que é isso? Trigonometria. Onde que eu acho isso? No canal Super Exatas tem aí, fórmulas de Werner, Super Exatas, você vai achar. Você vai entender o que eu vou escrever aqui. É o seguinte, seno de um A qualquer vezes cosseno de um B qualquer é igual a meio de seno de A mais B mais seno de A menos B. Você já tinha visto isso alguma vez na vida? Então, fórmula de Werner. Como eu disse anteriormente, tem aí no canal Super Exatas. Então, no meu exercício aqui, eu vou ter o A sendo 5x, não é isso? Seno de A, vezes o cosseno de B, então B vai ser 3x. Então vai ficar o quê? Vai ficar que essa parte toda aqui, sendo 5x vezes cosseno de 3x, é igual ao quê? É igual a meio vezes seno de A mais B. Eu sei que o A vale 5x e o B vale 3x. A mais B, 5x mais 3x dá 8x. Mais seno de A menos B, 5x menos 3x dá 2x. Então fica seno de 2x. Isso já facilita muito a minha vida. Então no lugar disso aqui, eu vou escrever o que eu encontrei. Então vai ficar aqui 1/3 vezes 1 sobre 2 seno de 8x mais seno de 2x dx. O espaço ficou pequeno aqui, mas está escrito dx aqui no final. Tá? Cheguei isso aqui. Facilitou muito, cara. Então eu vou ter o seguinte. 1/3 vezes 1 meio é o quê? 1 sobre 3 vezes 2, 6. Então fica 1 sobre 6. Escrever aqui 1 sobre 6. Só que 1 sobre 6 é uma constante, então pode sair da integral, né? Eu posso tirar. Então a derivada de y em relação a x, que é o que a gente encontrou, vai ser igual a 1/6, que eu estou tirando da integral, de seno de 8x mais seno de 2x dx. Não é isso? E agora, o que eu faço? Ficou tranquilo resolver essa integral aqui, né? Vai ficar o quê? Derivada de y em relação a x é igual a 1/6. Resolvendo essa integral logo de cara, seno de 8x vai ficar o quê? Vai ficar menos, né? Cosseno de 8x sobre 8. E aqui, menos cosseno de 2x sobre 2. Só que como é uma integral indefinida, mais a constante. Então eu cheguei nisso aqui. Tá, e agora? O que eu vou fazer? Deixa eu apagar isso aqui. Já que eu não preciso mais.
eu vou usar as informações que o enunciado me dá. Ele fala que derivada de y em relação a x vale 43 sobre 48 quando x é igual a zero. Então eu vou utilizar isso aqui. Vou falar que dy sobre dx é 43 sobre 48. Isso vai ser igual a 1/6 vezes menos cosseno de 8. Isso acontece quando x é igual a zero. Então no lugar do x eu boto zero. Então fica menos cosseno de 8 vezes zero sobre 8. Menos cosseno de 2x, cosseno de 2 vezes zero, sobre 2. Mais a constante. Isso aqui. E agora? Cosseno de 8 vezes zero. 8 vezes zero dá zero. Então fica zero aqui. 2 vezes zero, zero. Cosseno de zero é quanto? Cosseno de zero é 1. Então fica menos 1. Mesma coisa aqui. Cosseno de zero é 1. Então fica menos 1. Ficou isso aqui. E agora vamos resolver. Vai ficar 43 sobre 48 é igual ao distributivo 1/6 vezes menos 1 sobre 8. Fica menos 1 sobre 6 vezes 8, 48. Menos 1 sobre 6 vezes 2, 12. Mais a constante. E agora, vamos multiplicar por 4 aqui em cima e embaixo. Fica 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 48. Por quê? Justamente para ser denominadores iguais, já que eu posso juntar. Menos 1 menos 4 dá menos 5. Então eu posso anotar aqui menos 5 sobre 48 mais a constante. Então, para achar o valor da constante, basta passar esse menos 5 sobre 48 para lá somando. Então, vai ficar que a constante é igual a 43 sobre 48 mais 5 sobre 48. Quanto vai dar isso? 43 mais 5 dá 48 sobre 48. 48 sobre 48 dá quanto? Dá 1. Então, eu vou falar que a constante é igual a 1. Achei o valor da constante. Então, no lugar desse C aqui, eu posso botar 1 mais 1, né? Porque eu achei que C vale 1. Legal! E agora, o que eu vou fazer? Eu preciso achar a altura. Só que para achar a altura, eu preciso achar quem? Eu preciso achar y. Então, como é que eu faço para achar y? É só integrar isso aqui, né? Então, eu tenho y igual a integral da derivada de y em relação a x dx. Só que eu tenho isso aqui, né? Essa coisa linda aqui eu vou escrever aqui dentro. Então, vai ficar integral de 1/6 vezes menos cosseno de 8x sobre 8 menos cosseno de 2x sobre 2 mais 1. Ainda tem que botar o dx aqui fora. É isso aqui, né? Olha aí, coisa linda. Ou não, né? Dá pra ver aí a câmera? Dá. Então tem o dx aqui no cantinho. Então, y vai ser igual ao quê? 1/6, não tiro agora não, né? Não, vamos explicar esse 1/6 aqui dentro. Então vai ficar, isso aqui é igual a integral de menos cosseno de 8x sobre 6 vezes 8, 48, menos 6 vezes 2, 12. Então vai ficar cosseno de 2x sobre 12 mais 1 dx. Tá, vamos lá, vamos resolver essa integral direto aí. Vai ficar o quê? Y é igual a... Primeiro caso, menos cosseno de 8x ficaria o quê? Vou botar aqui, ó, 1 sobre 48, já que é constante, vezes o quê? Vai ficar menos seno de 8x sobre 8. Esse caso aqui de cima, né? Só que o menos aqui eu posso escrever desse lado, né? Menos 1 sobre 48 vezes isso aqui. Escrevi assim. Menos agora o quê? 1 sobre 12 vezes... Vai ficar o quê? Seno de 2x, né? Já que eu já botei o menos aqui, sobre 2. E mais 1 fica o quê? Mais x. Como a gente sabe, é uma integral indefinida, então mais uma constante. Só que eu vou chamar de c', porque lá antes tinha chamado de c. Então ficou isso aqui, cara. Chegamos no y, tá? E agora, o que eu vou fazer para modificar isso aqui? Vou usar essa informação aqui. Ele fala que y é igual a 2 quando x é igual a 0. Então eu vou usar isso. Deixa eu apagar aqui pra gente continuar. Questãozinha, você vê, cara. Foda, né? Vai ficar o quê? Y vale 2. Vou botar 2. Isso é igual a menos 1 sobre 48 vezes seno de 8x. O x vale 0. Então fica seno de 8 vezes 0 sobre 8 menos 1 sobre 12 vezes seno de 2x. Só que o x vale 0. Então seno de 2 vezes 0 sobre 2 mais o x vale 0. Então mais 0 mais a constante. E quanto vai dar isso? 8 vezes 0 dá 0. 2 vezes 0, 0. Seno de 0,
zero. Então tudo isso aqui vai zerar. Seno de zero, zero. Então tudo isso aqui também zera. Vai sobrar o que mais zero? Vai sobrar só constante. Então a constante vale 2, né? Então vou falar que a nova constante é quanto? Vale 2. Foi o que sobrou. Então achei C'. Então aqui eu boto, no lugar de C', vou botar 2. Certo? E agora, o que eu faço para matar? Bom, ele fala que a altura vale y quando o x é 4π. Então agora joga o valor de x 4π e no y você chama de altura. Só isso. E aí o problema acaba. Só isso não, só isso entre aspas, né? Porque, pô, tudo que a gente tem que fazer até aqui para achar essa altura, meu Deus do céu. Vamos lá. Então vai ficar y vale a altura. A altura é igual a menos 1 sobre 48 vezes seno de 8x. Só que a gente sabe que o x vale 4π. Então fica seno de 8 vezes 4π sobre 8 menos 1 sobre 12 vezes seno de 2x, ou seja, 2 vezes 4π, que é o x, sobre 2, mais o x vale 4π, como a gente já sabe, mais esse 2. Então, a altura é aquela coisa ali. Quanto é que vai dar isso? Pô, cara, malandragem aqui, né? 8 vezes 4 aqui, 32 é o quê? Múltiplo de 2π. Então, com certeza, sendo de 2π a gente sabe que é zero, então isso aqui é zero. De cara você tem que ter essa malandragem. Aqui é a mesma coisa, 2 vezes 4, 8. 8 múltiplo de 2, 0 aqui, com certeza. Então vai dar o quê? Isso vai dar que a altura é igual a, sobrou esse 4π, mais 2. Tá aí, encontramos o valor da altura que a gente estava procurando. E o volume vai falar o quê? Volume é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então vai ficar o quê? Volume é igual a π vezes o raio ao quadrado. O raio vale 2 raiz de 2. Então fica 2 raiz de 2 ao quadrado vezes a altura que a gente encontrou. Vale 4π mais 2. Agora é só modificar um pouquinho isso aqui. Vai dar o quê? 2 raiz de 2 ao quadrado fica 2 ao quadrado, 4. Raiz de 2 ao quadrado fica 2. Então 4 vezes 2, 8. Então vai dar 8π vezes 4π mais 2. Percebe que eu posso botar o 2 em evidência aqui? Vai ficar o quê? Isso aqui é igual a... vai ficar 8π vezes, botando 2 em evidência, fica 2 vezes 2π mais 1. Então eu posso falar que o volume do cilindro é 8 vezes 2, 16. 16π vezes 2π mais 1. Acho que é em metro cúbico, né, que tá? Então é isso aí, cara. Achamos o volume. Vai ser a alternativa E. Questão 3. Cada termo de uma sequência de números reais é obtido pela expressão, isso aqui, com n pertencente aos naturais diferentes de zero. Se f de x é igual a x arcseno de x sobre 6 e Sn é a soma dos n primeiros termos da sequência dada, dessa sequência aqui, então a derivada da f301 sobre 100 vezes S300 vale... E aí? Como é que a gente vai fazer isso aí? Então, primeiro ele fala que isso aqui, S300, é a soma dos n primeiros termos dessa expressão aqui. Então, a soma dos 300, né? No caso aí. Então, ficaria o quê? Desde o n pertencente ao natural diferente de zero. Então, a partir do 1. Então, vai ficar o quê? Ficaria 1 sobre um n valendo 1, primeiro caso, menos 1 sobre, como o n é 1, 1 mais 1, 2. Esse é o primeiro caso. Depois, como é a soma, o segundo caso é o n igual a 2. Então, ficaria 1 sobre 2 menos 1 sobre 2 mais 1, 3. E assim por diante. Até o último caso, que é o n igual a 300. Então, 1 sobre 300 menos 1 sobre 300 mais 1, 301. Então, isso que é a soma dos n termos aí, dos 300 no caso. E como é que fica isso aí? Olha aqui, ó. Menos 1 sobre 2 corta com mais 1 sobre 2. Esse menos 1 terço vai cortar com alguma coisa aqui dentro. Vai aparecer um mais 1 terço aqui dentro, assim como apareceu um mais 1 sobre 2 aqui. Beleza? E a mesma coisa esse 1 sobre 300. Vai cortar com coisa aqui dentro. Sempre isso, cara. Vai sobrar o primeiro e o último, basicamente, né? Quem tá manjado sabe que isso acontece. Então vai dar que a soma desses 300 primeiros termos é igual a, sobrou esse 1 sobre 1, que é 1, menos o último caso ali, 1 sobre 301. E quanto que dá isso? Aplicando a MMC vai ficar o quê? 300 sobre 301. Né? Então eu já sei que o S300
Vou escrever aqui em cima, né? O S300 vale 300 sobre 301. Na verdade, já posso substituir isso ali dentro, né? S300, eu vou colocar o valor aqui dentro. Deixa eu pegar o produto preto. Eu sei que é 300 vezes 301. Olha que coisa linda. Eu consigo já cortar esse 301 com esse 301 aqui. Então, eu vou querer o quê? E esses dois zeros aqui, ó, cortam com esses dois zeros. Sobra só o 3. Olha, então, na verdade, a questão que eu quero saber é a f' de 3. A f' de 3. Então, primeiro vamos descobrir a f' de x, né? A derivada dessa função x aqui. Como aqui é produto, eu vou ter que usar o quê? Regra do produto. Como é que vai ficar a regra do produto? Como é que é? F de x vai ser igual a... Vamos lá. Derivada do primeiro, derivada de x1, vezes o segundo. Vezes arc seno de x sobre 6. Mais... Primeiro, x vezes derivada do segundo. Qual é a derivada da arc-seno de x sobre 6? Tem aí no meu canal, na playlist, como eu disse anteriormente. É o seguinte, se eu tenho que y é igual a arc-seno de um cara x, a gente fala que a derivada vai ser 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. É isso aqui. Então, nesse caso, o nosso x é x sobre 6, né? Tudo isso aqui. Então vai ficar x vezes o quê? 1 sobre raiz de 1 menos o x vai ser o x sobre 6 ao quadrado. É isso aqui. Não é? Vezes o de dentro, ainda tem 1 sobre 6 aqui. Não é isso? É isso. É isso. E aquele é x sobre 6. Então fica isso aqui, né? Derivada. Esqueci de botar aqui f' de x, né? Foi mal. Agora sim tá certinho. E daqui, o que dá pra eu fazer aqui pra melhorar? Vamos tentar dar uma melhorada nisso aqui. Vai ficar o quê? F' de x é igual a arc seno de x sobre 6 mais o quê? Vamos melhorar aqui dentro. Aqui vai ficar o quê? 6 ao quadrado, fica 36 aqui embaixo. Então fica x ao quadrado menos... Meu Deus. 1 menos x ao quadrado sobre 36. Não é isso? Se eu fosse dar uma melhorada ainda, apareceria o que aqui, ó? Ficaria 36 menos x ao quadrado sobre 36. Então, vou botar 36 menos x ao quadrado sobre 36. Só que raiz de 36 é quanto? É 6. E esse 6 aqui embaixo, ele para onde? Ele para aqui em cima. Se você fizer com calma, você vai entender. E aí esse 6 corta com esse aqui. Fica isso aqui. Então, fiz direto, tá? Mais x sobre... raiz de 36 menos x ao quadrado. Fiz direto para a gente não perder muito tempo. Então ficou isso aqui. Só que eu quero saber o quê? A f' de 3. Então joga aí f' de 3. Só isso. F' de 3 vai ser o quê? Arc seno de x sobre 6. O x a gente sabe que vale 3. Então 3 sobre 6. Mais o x vale 3 sobre raiz de 36 menos 3 ao quadrado. A memória do celular acabou, então eu estou tendo que regravar essa parte. F' de 3 é igual a arcseno 3 sobre 6 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Mas, aqui, 3 ao quadrado é 9. 36 menos 9, 27. Escreve aqui 27. 27 é o quê? 3 vezes 9. Olha só a loucura que eu estou fazendo. Só que a raiz de 9 é 3. Então fica aqui, ó, raiz de 3 vezes 3. Esse 3 vai cortar com esse 3. Então vai ficar 1 sobre raiz de 3. Quanto vale isso? Vai dar então que a f' de 3 é igual a π sobre 6 mais essa coisa aqui, 1 sobre raiz de 3. Só que não tem gabarito assim. O que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Tá? Vai ficar o quê? Vai ficar π sobre 6 mais raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Vamos agora multiplicar por 2 em cima e embaixo. Vai ficar o quê? Que a f' de 3 é igual a π mais 2 raiz de 3. Aqui vai ficar 3 vezes 2, 6. 6 eu vou juntar embaixo. Vai ficar isso aqui. E acabou. Então essa aqui seria a solução. Eu acho aí, deixa eu ver aqui o gabarito, vai ser, parece ser a letra A, né? Se eu não estiver enganado, acho que é a letra A. Bora para a questão 4. Considere y igual a f de x uma função real
de variável real, derivável até a segunda ordem e tal que a segunda derivada da f de x mais a f de x é igual a zero para todo x pertencente aos conjuntos dos reais. Se g de x é igual a derivada da f de x seno x menos fx cosseno x mais cosseno ao quadrado de x, então, e aí nas alternativas ele quer o valor de g de x. Então como é que eu vou fazer para modificar isso aqui? Ele quer o valor de g de x, só que diferente disso aqui, né? Nas alternativas não tem nada de derivada, nada disso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro mexer aqui na derivada da g de x e no final eu integro para poder voltar a ser g de x. Tá entendendo? Não? Então vamos com calma que você vai entender o que eu quero fazer aqui. Primeira coisa, eu vou usar aqui produto aqui, né? F' de x vezes seno de x, a gente faz tudo bonitinho. Vai ficar o quê? A derivada da g de x, fazer com calma. Vai ser primeiro derivada do primeiro, então a derivada, vai ficar a derivada segunda, né? Beleza? Vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Qual é a derivada de seno x? Cosseno x. Foi. Agora vamos para esse cara aqui. Menos, abre aqui, f de x, derivada do primeiro, vai ficar f' de x, vezes o segundo, cosseno x. Mais o primeiro, f de x, vezes a derivada do segundo. Derivada de cosseno de x dá menos seno x. Então aqui eu vou botar um menos. Menos seno x. Foi aqui. Vou escrever aqui embaixo agora. Mais derivada de cosseno ao quadrado de x vai ficar o quê? Esse 2 desce. Então fica 2 vezes cosseno x cosseno elevado a 1 de x, vezes ainda o quê? De dentro, que é cosseno de x, que é menos seno x. Então bota um menos aqui na verdade, né? Então vai ficar seno de x. Pronto, derivei. Daqui, o que eu tenho? Vou escrever aqui, né? G' de x é igual a... Vamos modificar aqui o que der para modificar. Então aqui menos, esse cara vai ficar menos então, e aqui fica mais, né? Ficou isso aqui. A gente sabe que 2 cosseno x vezes seno x, ou 2 seno x cosseno x é o quê? Seno de 2x. Conhecidíssimo. Então aqui eu posso escrever menos seno de 2x. Então, acho que todo mundo conhece isso. Tá, então aqui o que eu tenho? Percebe que eu tenho seno de x aqui e seno de x aqui. Vou botar seno de x em evidência então. Então vai ficar seno de x vezes f, segunda derivada de x, mais aqui a f de x. Foi, então, botei o seno de x em evidência. Aqui isso aqui corta, né? É a mesma coisa, então cortou. Menos ainda o que? Seno de 2x. Tá aí a geninha de x. Só que a questão fala aqui, a segunda derivada da f de x mais a f de x dá zero. Então olha aqui, ó, isso que está aqui dá zero. E como aqui é um produto, seno de x vezes zero dá zero. Então vai sobrar aqui a derivada da g de x é o quê? Só isso aqui. Menos seno de 2x. Só que eu não quero saber a derivada da g de x, eu quero a g de x. Então é só integrar, né? Porque é antiderivação. Então vamos integrar isso aqui. Então se eu integrar, vai ficar o quê? Integral de gx dx vai ficar o quê? Isso vai ser igual, aqui é menos seno de 2x, vai ficar o quê? Vai ficar cosseno de 2x sobre esse 2. Como ela é indefinida, vai ficar mais c. É isso aqui, deixa eu ver se tem gabarito aí. Gabarito vai ser, ó, a letra c, né? Cosseno de 2x sobre 2 mais a constante, a letra c, tá certinho. Bora para a questão 5. Questão de limite não podia faltar, né, nessa lista aqui maneira que a gente está fazendo. Um esforço grande, mas bora lá. Então, k é igual ao limite dessa coisa aqui. Ele quer saber ln de 2k mais log de 5. Cara, o x tende a infinito. Pô, é muito tranquilo resolver limites quando tem infinitos ali. Você vai ver, porque sai cortando um monte de coisa. Como assim sai cortando um monte de coisa? Então, eu parto do pressuposto que você já assistiu, pelo menos, os meus vídeos de cálculo para a escola naval. Então você já viu como é que eu saio resolvendo igual um louco limite infinito. Saio cortando tudo. Por que saio cortando tudo? Como assim? Por exemplo, se eu fosse anotar aqui, ó, que isso aqui é igual a limite e sei lá, ó, x é infinito. Então infinito ao quadrado mais 5 vezes infinito mais 4 elevado a infinito sobre
infinito ao quadrado menos 3 infinito mais 7. Olha aqui, cara. Eu te pergunto. Mais 7 vai influenciar em alguma coisa? Por exemplo, infinito mais 7. Quanto que dá isso? Infinito. Então esse 7 aqui simplesmente não influencia em nada no limite. Infinito mais 4. Infinito. Então esse 4 aqui você caga pra ele. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Pro resto. Você vai sair cortando tudo. Então aqui ficaria infinito ao quadrado. No caso ficaria... Eu substituí tudo, mas no caso ficaria o quê? Ficaria aqui o x ao quadrado sobre x ao quadrado. Que aí cortando daria 1. Então o limite disso aqui tenderia a ser 1 elevado a x. Né? Então tenderia a ser 1 elevado a x, no caso, só que o x é infinito. Então tenderia a ser 1 elevado a infinito, que é uma indeterminação. Né? Não vai falar aqui coisas fora disso, tá? 1 elevado a infinito é uma indeterminação. Só que não se trata de uma função contínua. Tá, e o que eu vou fazer então, cara? Quando isso acontece, geralmente você procurar limites fundamentais, coisas assim, pode ser interessante. Uma ideia bem legal aqui, por exemplo, tá vendo que aqui tem ln? ln te lembra quem? Te lembra o número de Euler, o E, né? A gente usa muito em cálculo. E, pô, você conhece o limite fundamental dele. Conhece ele bem. A gente fala que o E é igual ao limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x quando x tende ao infinito. Pô, olha pra cara disso, velho. Pô, seria muito bacana transformar isso nisso. Porque aí eu consigo achar um valor pra cá em função do E. E seria legal fazer isso, não seria? Eu acho que sim. Então, pô, vamos pensar dessa maneira? Pensando dessa maneira, o que eu vou fazer? Pô, eu preciso que apareça 1 mais 1 sobre x. Então eu tenho que forçar que isso aqui daqui dentro apareça dessa maneira aqui, para eu poder fazer a substituição. E como é que eu vou fazer isso? Pega esse valor daqui. Eu tenho que x ao quadrado mais 5x mais 4 sobre x ao quadrado menos 3x mais 7. Eu quero que isso seja dessa seguinte maneira, ou seja, 1 mais 1 sobre x. Só que aí você pode confundir esse x aqui com esse x aqui, que é diferente. Então, eu vou chamar isso aqui, esse 1 sobre x, eu vou chamar de outra letra. Vou chamar de u, tá? Porque só para você não confundir. Então, outro aqui mais u. E aí eu quero saber quanto que vale esse u. Quanto vai valer o u. Então, para saber o u, esse 1 passa para lá subtraindo, né? Então, fica aqui menos 1, isso é igual a u. E aí vai ficar o que então para o u? Faz MMC aqui. Vai ficar u é igual a x ao quadrado mais 5x mais 4 menos x ao quadrado mais 3x. Estou fazendo direto, tá? Menos 7. Tudo isso sobre x ao quadrado menos 3x mais 7. Então, u é igual a quanto? X ao quadrado menos x ao quadrado, cortou. 5x mais 3x dá 8x. 4 menos 7 menos 3. Sobre x ao quadrado menos 3x mais 7. Então eu achei o valor que eu queria para u. Então eu estou forçando isso, cara. Eu só estou fazendo uma mudança aqui, não estou alterando muita coisa. Então vou falar que isso aqui é igual ao limite, quando x tende ao infinito, de isso aqui, né? 1 mais o u. Quanto vale o u? 8x menos 3 sobre x ao quadrado menos 3x mais 7. Isso aqui elevado a x. Ai, tá. O que eu vou fazer agora para mudar isso aqui, né? Porque nessa cara aqui eu preciso que apareça em cima 1, né? Pô, seria bacana que se aparecesse 1 em cima. Mas vamos dar uma olhada no que isso aqui dá. Deixa eu escrever aqui mais um. Opa, caiu. Se eu fosse agora tentar resolver isso aqui, como é que ficaria? Então ficaria aqui, ó. Esse mais 7 influencia? Não. Menos 3? Não. Menos 3x? Não. Então ficaria o quê? Ficaria de cara que isso aqui é igual ao quê? A esse 1 aqui, mais o quê? Ficaria 8x em cima sobre esse x ao quadrado aqui para cortar. Então ficaria 8 sobre x. Ficaria isso aqui. 1 mais 8 sobre x elevado a x, o limite, né? Escrever aqui embaixo para ficar mais fácil. Isso aqui é igual ao limite de x tendendo ao infinito. Isso ali, ó. 1 mais 8 sobre x. Desculpa se eu tô falando meio lento, é a hora, tá? Tô gravando de madrugada. Esse aqui é o último vídeo, cadê o apagador? Caiu. E eu tô cheio de sono aí, fica bugado, o cérebro buga.
Mas acho que você tá entendendo. Desculpa se eu falei alguma merda aí, mas acho que eu falei coisa séria. Você entendeu isso aqui, né? Esses vídeos lá de Infinity, você vai entender isso aqui que eu fiz. Só que, como eu disse, eu quero que apareça um em cima. Então esse 8 aqui eu vou jogar lá pra baixo. Vou botar 1 aqui, x sobre 8. Só faço isso. Só que isso não é o limite do E. Porque aqui 1 sobre x aqui é x. Então se eu botei x sobre 8 aqui, para isso aqui ser o E, deveria aparecer um x sobre 8 aqui. Ué, então eu coloco sobre 8 aqui. Mas eu não posso fazer isso. Desde que eu multiplique por 8 aqui, agora eu posso. Ah, malandragem. Então isso aqui seria o meu E. Isso aqui seria o E. Então eu chego que isso aqui é igual a E elevado a 8. Olha só, cara. Então eu cheguei que esse limite aqui, por forçação de barra, pela cara dele, é elevado a 8. Pô, legal. Isso é maneiro, sério mesmo. Por quê? Porque isso aqui é o K, né? Então eu cheguei que o K é igual a E elevado a 8. Então eu vou ter ln de 2 vezes o K, que é E elevado a 8, mais log de 5. 5 é a mesma coisa que o quê? 10 sobre 2. Agora eu vou usar a propriedade. Multiplicação vira soma, né? ln de 2 mais ln de E elevado a 8. Mas aqui, subtração, né? Log de 10 menos log de 2. O que vai dar? ln de 2 não tem o que fazer. ln de E elevado a 8 é porque é log na base E com E aqui, então a resposta é só o que está elevado aqui, né? Então 8. Propriedade de novo. Log de 10, como a base é 10, então é 1, né? Menos log de 2. Isso vai dar o quê? Isso vai dar ln de 2 mais 9 menos log de 2. Só que se você olhar as respostas, não aparece esse log de 2 aqui. Então eu vou fazer uma mudança de base nele, que aparece um ln de 10 e um monte lá, então sei lá, deve ser interessante. Então eu vou fazer uma mudança de base. Fica o quê? Log de 2 é igual aqui a base é 10, né? Então eu vou escrever ln de 2 sobre a base é 10. Então ln de 10. Então vai ficar o quê? Vou reescrever aqui. Fica isso aqui é igual a ln de 2 mais esse 9 menos log de 2, que é o quê? ln de 2 sobre ln de 10. Disso aqui eu chego onde? Deixa eu ver aqui onde que eu chego disso aqui. Isso aqui vai ser igual, eu posso botar ln de 2 em evidência, não posso? Posso sim. ln de 2 vezes 1 menos 1 sobre ln de 10 mais 9. Então isso aqui seria a solução. Vai bater aí, acredito eu, com a alternativa A. Novamente, se eu falei alguma besteira aqui, foi mal. É a hora, tá de madrugada, tô com sono da porra, tá foda. Desculpa o palavrão também, foda-se, é isso mesmo. Não tô nem aí, o importa é você entender. Você entendeu isso aqui? Se você entendeu essas paradas aqui, velho, tô feliz. Então, foi mal aí de qualquer coisa. Acho que é isso. Foi legal, resolver 5 questões. Esse vídeo tá grande pra caraca, né? Mas é isso. Se você gostou, você deixa o like. Se você não gostou, você escreva nos comentários o porquê que você não gostou. Adoraria saber, porque eu tô aqui pra fazer esses vídeos. Esses vídeos são pra vocês, então o objetivo é ajudar. Agora, se você odiou e acha que esse vídeo não serve pra nada, aí não posso fazer nada, você clica em não gostei. Valeu?